Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje, pessoal, trazendo aí para vocês aí a Lei 8.142 de 1990. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa lei aí que é muito recorrente em concursos públicos. Então, hoje a gente vai falar aí sobre a Lei 8.142 de 1990, que é considerada também uma das leis orgânicas aí da saúde. Historicamente, isso é para você saber, o conteúdo da Lei 8.142 de 1990 deveria estar na Lei 8.080 de 1990, mas ela foi vetada, né, o conteúdo, e aí foi reformulado e colocado aí, promulgada essa nova legislação, ok? Então, muito importante para concursos públicos, a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, ok? Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like aí, curte, comenta, compartilha. Se você quiser conteúdos novos aí, só você aí falar aí nos comentários aí, professor, eu quero tal conteúdo, que a gente vai aí tentar agradar aí vocês, tá bom? Então, antes da gente começar, eu sempre digo a vocês, sempre dou aquela choramingada, vai lá, @Prof. Breno Caldas lá no Insta, lá também se inscreve. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Federal 8.142 de 1990 e a gente vai fazer aí alguns apontamentos importantes na hora que a gente está falando aí de concursos públicos, tá? Então, nós temos aí que a Lei 8.142 de 1990, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Primeira coisa que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte, a 8.142, ela fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, ou seja, é uma parte da comunidade ali, a participação da comunidade no que ela influencia na gestão do SUS. Não quer dizer que os conselhos e conferências de saúde, como você vai ver, ela faz gerência, ela faz gestão do SUS, que é diferente, tá? Quando você está falando ali sobre execução das ações dos serviços de saúde, como, por exemplo, também contratação, é uma parte, então ela faz uma parte da gestão, ela não faz a gestão como um todo. Pode ser que você seja levado ao erro aí nas questões, quando fala assim, as conferências e os conselhos de saúde fazem gestão do SUS. Não, elas participam da gestão em uma determinada etapa da gestão, tá? Que é ali o controle, fiscalização das políticas de saúde, a formulação de estratégias. Ela não faz uma gestão efetiva, como a gente conhece aí, por exemplo, na hora que você vai contratar uma entidade privada para poder prestar assistência, você não vai estar ali, a participação da comunidade não vai influenciar na parte de conselhos e conferências de saúde, na hora de você contratação de profissionais, demissão de profissionais, de construir equipamentos, não é isso, tá? Então que isso fica bem claro para você, tá? Quando você está fazendo aí questões de concursos públicos. E além dessa participação da comunidade na gestão, você tem aí a parte das transferências intergovernamentais de recursos financeiros. É só uma parte também do financiamento do SUS. Por quê, professor? Porque nós temos aí o financiamento do SUS, ele é gigante, pessoal. Em diversas legislações, você sabe que é abordada a parte de financiamento. Você tem portarias de consolidação, você tem na própria Lei 8.080, você tem em diversos locais, a Lei Complementar 141 de 2012. Então, não é só um pedacinho, vamos dizer assim, da parte de financiamento, ok? Então, seguindo aí, diz lá no artigo 1º, o Sistema Único de Saúde SUS, que trata a Lei 8.080 de 1990, né, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: conferências de saúde e conselhos de saúde. Professor, me diz aí um pouquinho mais sobre esse tópico. Primeira coisa, conferências e conselhos você vai ter nacional, estadual e municipal, ok? Primeira coisa que você tem que entender, que esses dois órgãos, essas duas instâncias, elas são o nível nacional, estadual e municipal, ok? A segunda, tem prejuízo das funções do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, pessoal, ele tem soberania, né, em relação às decisões das conferências e conselhos de saúde. Então, por exemplo, não adianta se eu colocar lá o Conselho de Saúde determina isso, mas a conferência, o Poder Legislativo Nacional lá,
o pessoal da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional disse, não, a gente não quer mais, não quer isso aqui. A gente vai fazer uma lei contra isso aqui, que vai extinguir isso aí que vocês estão fazendo. Pronto, acabou. O Poder Legislativo, ele que manda, na realidade. Então, a Conferência e o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas. Tá? Elas não se sobrepõem sobre as decisões do Poder Legislativo. Lembrem disso, tá? Inclusive, já teve aí questão falando assim, a Conferência e Conselho de Saúde não pode acabar. Claro que pode acabar. Se o Congresso Nacional, a partir de amanhã, for lá e fizer uma lei, alterando, revoga a Lei 8.142, pode acontecer. Diz assim, a partir de agora, a participação da comunidade se dá através dos colegiados gestores, colegiado de participação da popular. É o que vai valer, conferência, conselho acaba, ok? Eles acabam. Então, seguindo aí, né? Diz lá no parágrafo 1º, diz, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos. Então é igual a Copa do Mundo, gente, de 4 em 4 anos. Quando você se depara com a questão falando sobre isso aqui, esse conceito de conferências e conselhos de saúde, apareceu ali a cada 3 anos, a cada 2 anos, já arrisca, já sabe que ali é incorreta aquela afirmativa, tá? Ou aquela alternativa, ou aquela afirmativa, ela está incorreta. A cada 4 anos, as conferências de saúde. Conferência é um evento, você vai ver aqui. Então, a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais, eles avaliam a situação de saúde e propõem diretrizes, né, para a formulação de política no nível correspondente. Ela é convocada por quem? Pelo Poder Executivo. No caso, aí, pelo presidente, governador e no município pelos prefeitos, ok? Ou extraordinariamente pela própria, ou seja, a própria conferência diz assim, a gente vai precisar convocar uma nova daqui a 2 meses, então já vamos convocar daqui a 2 meses, vai ter uma nova. Pronto, convocou, tá ótimo. Daqui a 1 ano, já estamos convocando para daqui a 1 ano, ok, beleza. Ou pelo Conselho de Saúde, o Conselho de Saúde correspondente vai lá, não, aqui no Conselho Municipal de Saúde resolveu convocar aqui de forma extraordinária a Conferência de Saúde para poder avaliar a situação de saúde e propor aqui a formulação de diretrizes, ver a situação, né? E propor diretrizes para a formulação de política. Ok, beleza. Então lembrem disso, é um evento que acontece de 3 a 6, de 3 a 10, é assim que funciona, de janeiro, de fevereiro, depende lá, tá bom? Então lembre-se disso, Conferência de Saúde, ele é um evento, tá? Ele não é permanente, igual é o Conselho de Saúde, que a gente vai ver agora na sequência. Então diz lá, o parágrafo 2º, o Conselho de Saúde em caráter permanente, tá? Às vezes vem assim, caráter temporário, isso aqui está errado, e deliberativo, às vezes vem assim, consultivo, isso aqui, deixa eu apagar aqui que eu risquei às vezes vem assim, consultivo, está errado, não é consultivo, é deliberativo. Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Então, lembrem da composição. Representantes do governo, prestador de serviço, profissionais de saúde e usuários, tá? Lembrem dos usuários. Atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Então, perceba que ele não está falando aqui que ele executa, ele controla a execução da política, tá? Ele controla a execução, tá? Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, ok? Lá no parágrafo 3º diz, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Está dizendo o quê? Que o CONAS e o CONASENS têm representação no Conselho Nacional de Saúde. Tá? Cai muito esse parágrafo aqui, porque diz assim, terão representação no Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde, ou então na Conferência Nacional de Saúde. Cuidado, normalmente pega aqui, ó, né, nessa parte aqui, tá bom? Diz lá no parágrafo 4º, a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, 50%, pessoal, é de usuários, tá? Os demais segmentos somam 50%, tá? Profissionais de saúde, representantes dos usuários, ou profissionais de saúde, profissionais de saúde e prestadores de serviço, tá bom?
Então, nós temos aí que 50% são usuários, usuários, então, profissionais de saúde, prestadores de serviço, tá? E, desculpa, droga, toda hora clicando aqui nesse negócio. E representante governo, tá? Parágrafo 5º, as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regime próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Ele pode botar assim, pela respectiva conferência. Tá? Isso aqui está errado, ok? Então, então fica ligado. 50% usuários e os outros 50% aqui profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo, tá? O artigo 2º vem dizendo, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? Aí está falando agora, pessoal, sobre as transferências intergovernamentais, né? As transferências de dinheiro. Então ele vem dizer assim, ó, que o recurso do Fundo Nacional de Saúde ele vai ser alocado de acordo com algumas características. Entre elas, nós temos ali, para que ele vai ser alocado? Despesa de custeio do próprio Ministério, tá? Seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta, investimento, tá? Previsto na lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, cuidado, que às vezes vem assim, Poder Executivo, aprovadas pelo Congresso Nacional, às vezes vem escrito Senado, Câmara, ok? Nenhum desses dois, é Congresso. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. E cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. O artigo 2º tem um parágrafo também único, diz os recursos referidos no inciso 4º, que é esse aqui, ó, a cobertura das ações de serviço de saúde, deste artigo destinar-se-ão investimentos da rede de serviço, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. O artigo 3º diz, os recursos referidos no inciso 4º, artigo 2º dessa lei, serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo, né, com o artigo 35 lá da Lei 8.080 de 1990. O parágrafo 1º diz assim, enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos, né, no artigo 35 da Lei 8.080, será utilizado para o repasse de recursos financeiros exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo 1º do artigo, tá? Aí vide a Lei 8.080 de 1990. Artigo 3º diz, parágrafo 2º, os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70%, cuidado, isso aqui às vezes cai, 75%, 80%, aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Parágrafo 3º diz, os municípios poderão estabelecer consórcios para a execução das ações de serviços de saúde, remanejados entre si parcelas e recursos previstos no inciso 4º do artigo 2º dessa lei. Então, aqui a gente mais ou menos já sabe, né, lá, quando a gente vai citar a Lei 8.080, que é competência dos municípios a formação de recursos, de consórcio, tá? Então, aqui mais ou menos ele está dizendo que o município, ele reforça, tá? Só para você se ligar. Olha, lá a Lei 8.080, lá no artigo 35, né, ele diz assim, ó, para estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados, federal, município, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, tá? Segundo a análise técnica de programas e projetos. Perfil epidemiológico, perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde da área, desempenho técnico e econômico do período anterior, financeiro, níveis de participação do setor saúde no orçamentos estaduais e municipais, previsão do plano quinquenal de investimentos da rede, ressarcimento do atendimento e serviços prestados para as outras esferas de governo. Então percebam aí que o artigo 35 é mencionado ali no artigo 3º. O artigo 4º da Lei 8.142, agora, voltando, para receber os recursos que trata o artigo 3º dessa lei, os municípios e estados deverão contar com. Você tem que lembrar dessa listinha aí, viu, gente? Não tem como você escapar disso aqui, tá? Isso aqui, se o município não tiver, ou o estado não tiver, ele é impedido de receber o dinheiro. A realidade é essa, e isso cai em prova para vocês, tá bom? Então diz lá,
Fundo de saúde, ele precisa ter o fundo de saúde, precisa ter o conselho de saúde com composição paritária, igual a gente falou, 50% de usuários, plano de saúde, relatório de gestão, contrapartida, porque senão, né, todo mundo ia pedir tudo e não ia precisar dar contrapartida nenhuma. E o PCCS, que é o Plano, Comissão de Elaboração, Plano de Carreiras, Cargos e Salários, tá? Previsto no prazo de 2 anos. Geralmente só pede assim PCCS, tá? Então, lembrem disso no artigo 4º. Ele ainda tem um parágrafo único que diz: o não atendimento pelos municípios e pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Ou seja, se o município não atender esses pré-requisitos, quem vai administrar esse dinheiro são os estados, é o estado, né? Se um estado não conseguir ter um desses requisitos, quem vai administrar esse dinheiro é a União, ele não vai receber o dinheiro, tá bom? Então, nós chegamos ao final, você vê que é bem rapidinho, bem curtinho aqui essa legislação. A gente nem vai fazer questões aqui, só para você se ligar como é que é a Lei 8.142 de 1990. E, claro, se você quiser que a gente responda questões aí da Lei 8.142, é só comentar aí abaixo que eu respondo, tá bom? Não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que futuramente a gente vai responder diversas questões, inclusive sobre a Lei 8.142 de 1990, tá bom? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus. E se vocês gostaram aí, não deixem de dar o joinha, tá? Curte aí o vídeo, comenta, compartilha, que vai ajudar o canal a sempre estar crescendo. E o intuito do canal aqui é ajudar vocês aí a passar no concurso público que vocês tanto sonham, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê. Tchau!